acompanhando os vídeos sobre o sistema, a gente vai ver uma coisa muito interessante, um processo muito legal, muito simples e que muitos clientes acabam não utilizando, que é a parte de acompanhamento de cobrança e o índice de liquidez da empresa. Tá? Então, basicamente, hoje a gente vai ver nesse vídeo esses dois processos, acompanhamento de cobrança e a parte de consultar a liquidez da empresa, ok? Vamos lá, então. Seguinte, eu vou entrar aqui na minha base teste. Pronto, vamos lá. Tem uma base aqui já alimentada, tá? Onde eu consigo mostrar para vocês esses dois processos. Vamos lá. Então é o seguinte, como eu comentei, a gente não precisa estar fazendo nenhum tipo de lançamento, tá? Vamos começar pela parte de acompanhamento de cobrança, onde a gente vai vir aqui no financeiro, contas a receber, consulta, acompanhamento de cobrança. Então, qual é a finalidade dessa tela, tá? Aqui eu quero pesquisar todos os meus clientes inadimplentes que já estão me devendo, tá? Que já venceram, no caso, né? Aqueles que não venceram ainda, ele não vai mostrar. Então, se eu dar um pesquisar aqui, ele está pegando de um ano inteiro. Ele sempre pega por padrão um ano. Só que vocês, obviamente, podem estar alterando esse filtro. Mas eu vou deixar o ano inteiro, tá? Então, olha aqui. Ele me traz por ordem decrescente qual é o cliente que está mais me devendo, tá? Que nesse caso aqui é meu cliente exemplo 1, que ele está me devendo quase 350 mil reais. Beleza, esse é o primeiro filtro. Saber quem é que está me devendo, né? E quanto que ele está me devendo. O que acontece? Se você tiver uma área financeira de cobrança, você pode estar fazendo o seguinte trabalho. Pode estar alimentando o sistema aqui ó, nessa telinha com as tentativas de cobrança. Então, toda vez que essa pessoa ligar para aquele cliente, olha... fulano, eu queria saber como é que você vai fazer para pagar aquele título, aqueles títulos, enfim. Ela pode estar registrando aqui embaixo, ó, todas as tentativas, qual é o próximo contato, a previsão de pagamento que foi negociada com o cliente, tudo isso para deixar registrado no sistema para o gerente financeiro, até para a própria pessoa estar gerenciando essas ligações. Né? É muito parecido com a ligação do próprio comercial, quando vai prospectar algum cliente. É muito parecido pelo fato de tu estar acompanhando com ela. Ah, não, ó, Matheus, não vou conseguir te pagar hoje. Me liga daqui a 2 dias que a gente negocia. Então eu vou lá e boto o próximo contato e eu posso depois estar filtrando, ó. Quem que eu preciso ligar hoje para fazer a cobrança, né? Então tem esse tipo de situação, esse tipo de controle nessa tela. Aqui vocês têm também um perfil do cliente, onde ele traz todos os dados do cliente, com toda a movimentação financeira que ele tem no sistema do último ano, parte de comercial também, quantas vendas ele já foi feita para ele, tá? O histórico de pagamentos, tudo bonitinho, todas as duplicatas detalhadas que ele está te devendo, se ele tem cheque, tá? Então, vocês têm tipo um dossiê daquele cliente para estar analisando, enfim, na tela acompanhando junto com o cliente. Tá? Aqui ele tem um relatório dos títulos em aberto que compõe aquele valor total de 347 mil. Então, se eu gerar aqui, ele vai me trazer um relatório que a gente poderia gerar lá em financeiro, contas a receber, clientes em aberto. Tá? É o mesmo relatório, só que a gente, no caso, trouxe para cá para facilitar, para a gente não precisar sair da tela. Então, basicamente, ele envolve esse processo de cobrança nessa tela. Tá? Então, vocês conseguem ir acompanhando. Esse é o primeiro processo. Okay? O segundo processo, ele também é baseado naquilo que está em aberto ou já foi liquidado, que é a parte de índice de liquidez da empresa. Isso aqui é muito legal e poucos clientes acabam utilizando. O que acontece? Eu quero saber como é que está a liquidez da minha empresa. Então, eu vou pegar aqui desde janeiro, nesse meu exemplo, tu vai me trazer tudo, tá? Da empresa inteira. Olha só, então lá em janeiro, eu tinha 44 mil para receber. Eu recebi 59, legal, não tenho nada de saldo e ficou com 133%. Ué, Matheus, mas mais de 100%? Sim, porque é o seguinte, ele deveria ter recebido 44 baseado naquilo que ele faturou, né, naquilo que estava vencido. Só que o seguinte, ele recebeu mais coisas em atraso. Então pode acontecer isso, é comum acontecer de tu passar muitas vezes até dos 100% pelo fato de tu estar recebendo coisas retroativas, né? O cliente pagou em atraso do mês anterior. Então, enfim. O importante é que tu ficou zerado no mês. Isso é muito legal, muito importante. E aqui é assim por diante, ó. Então a gente vê aqui, ó, que no mês 5, eu ainda fiquei com um saldo em aberto, ó. Era para mim ter recebido 767, eu recebi somente 530. Então eu fiquei com esse saldo. O meu índice de liquidez da empresa inteira foi 69%. Matheus, eu quero saber o que é esse 279. Legal, eu vou clicar em cima.
ele vai explodir para mim na tela, dizendo quais são os clientes e as duplicatas que compõem aquele valor total que ficou em aberto. Até para eu fazer um tipo de acompanhamento de cobrança que a gente viu anteriormente, né? Eu aciono o meu pessoal da cobrança, se eu tiver um departamento específico, ou a pessoa responsável em fazer a cobrança nos clientes, fazer um trabalho específico nesse valor de saldo que ficou em aberto no mês anterior, tá? Isso eu filtrei por empresa. Matheus, eu queria saber por cliente. Quanto é que aquele meu cliente ele é bom pagador, né? Sem problema, eu posso fazer um filtro aqui, ó. Eu só selecionei um cliente, ó. Esse meu cliente, ó, como é que tá desde janeiro? O índice de liquidez dele é relativamente baixo pela média, né? 43%. Mas ele começou bem o ano comigo, só que nos últimos aí, um mês e meio, um mês e pouquinho, ele não tá legal, tá? Então, você pode fazer isso também por cliente. Posso também fazer isso por representante, isso aqui é legal também. Quero saber se um vendedor, a carteira de clientes de um vendedor específico, ela é boa pagadora ou não. Sem problema. Por estado, por portador, que é o banco. Eu quero saber como é que está a minha liquidez num determinado banco, se eu trabalho com mais de um banco. Ou até mesmo por tipo de cobrança. É uma análise diferente, mas já aconteceu de alguns clientes solicitarem por tipo de cobrança. Eu quero saber como é que é a liquidez minha por boleto ou não, por depósito. De repente é muito mais fácil eu cobrar de um cliente por boleto, que a inadimplência é menor, né? Baseado no histórico que eu tenho no sistema, ou não. Enfim, fica a critério de vocês, tá? Como eu falei, esses dois processos, o sistema já alimenta automático, baseado naquilo que foi recebido ou está em aberto para receber. Então, só o fato de tu faturar, pode ser nota simples ou nota eletrônica, tá, pessoal? Só o fato de tu gerar o financeiro ou gerar o financeiro manualmente direto lá, ele já vai estar alimentando esses dois processos, ok?